Bem-vindo ao canal escatológico. E se não existisse a pseudociência? O que é a pseudociência? O que é a pseudociência? A pseudociência, ou falsa ciência, se fundamenta em premissas filosóficas e não no método científico. Essa é a grande diferença. Essa é a definição da pseudociência e a grande diferença entre a falsa ciência e a verdadeira ciência. Pois a verdadeira ciência se fundamenta em conclusões obtidas de experimentação verificável e que pode ser repetida com os mesmos resultados. Não é difícil de entender isso. A pseudociência, por sua vez, se fundamenta em teorias impossíveis de serem comprovadas mediante experimentação, dependendo de conjecturas, imaginação e muitas das vezes de fabricação de evidências, como já foi comprovado no que toca à evolução, que falsos cientistas eles inventaram conclusões, eles forjaram vestígios da evolução. Isso aí é comprovado, é só você pesquisar, meu amigo. Isso é história, certo? A pseudociência se fundamenta nas teorias da evolução, teoria da gravidade, na concepção heliocêntrica, teoria da relatividade e teoria do Big Bang. Mas eu me pergunto, e se a pseudociência não existisse? Bom, a primeira coisa que não existiria com a extinção ou inexistência da pseudociência é a ficção científica. Ficaríamos de cara órfãos de aventuras, séries e filmes como Star Trek, Star Wars, Perdidos no Espaço, UFO. Vocês não devem conhecer, mas é uma série da década de 70, que tinha a Shadow, que era uma agência ultra secreta que tratava com os alienígenas. Homens de Preto também não existiria, e tantas outras. Não existiria também o clássico 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi a moderna precursora dos atuais filmes de ficção científica. E por que não dizer da farsa da ida do homem à Lua? Não existiria também os filmes de heróis da Marvel, muitos deles com enredo que admite vida extraterrestre, mutação, evolução, etc. Quanto à mutação, nós sabemos que toda mutação é para o mal. Se o fulano tem um gene mutante, ele está ferrado. Agora nos filmezinhos da Marvel, são filmes ótimos, eu gosto. Então tem lá o Hulk, o cara é o Dr. Banner, ele é atingido por uma larga e imensa, uma massiva dose de raios gama. Então ele se tornou no feio Hulk. No feio Hulk virou: este monstro é impossível. Então ele, ao invés de simplesmente morrer por destruição, mutação de suas células, ele se transformou naquele monstro verde, que quando fica com raiva, o cabra vira realmente uma coisa descomunal. O super-homem é um alienígena que habitava um planeta com um sol vermelho, cuja força gravitacional era bem superior ao do nosso sol amarelo. E isso o tornou muito forte ao ser influenciado pelo campo gravitacional do Sol terrestre.
Embora a ideia tenha muitos furos, até mesmo no que toca ao conceito da evolução biológica, ela se desenvolveu e hoje temos um super-herói que arrecada milhões de dólares a cada filme que estreia. Eu particularmente não perco nenhum, gosto de todos. É muito divertido. A pseudociência, pessoal, é uma coisa muito divertida. Agora o pior é o cara acreditar que aquilo é verdade, né? Que o super-homem pode voar, tudo isso. Mas se você é adepto dessa pseudociência, você necessariamente, quando vai assistir uma ficção científica, você tem que acreditar que aquilo é verdade, meu amigo. Você introjetar aquilo como verdade. E você então ficar imaginando, não, o ser humano vai evoluir e daqui a milhões de anos estaremos lá em Alpha Centauri. E é isso que eles querem que você pense. Eles não querem que você pense que aquilo é ficção, é uma diversão, é um escape da realidade, né? Não, o sujeito sai do cinema acreditando nos Klingon, meu irmão. É triste. Yoda também não existiria, e nem os Klingons que eu acabei de falar aqui e mencionar. Os conceitos de viagem no tempo também não existiriam. E não teríamos, vejam só, não teríamos a trilogia de Volta para o Futuro. E vejam aqui. Aqui, ó. Não teríamos esse bonequinho aqui, ó. Esse aqui é o McFly. McFly, ó. Que bacaninha isso aqui, meu. Sabe quanto custa isso aqui lá nos Estados Unidos? Esses bonequinhos desse? $10. Leva um monte para casa se quiser. Aí, ó. Esse aqui é o Marty McFly. De Volta para o Futuro. Ele tem aqui até o Walkman dele. Olha aqui. Até o fone de ouvido do Walkman. Então nós não teríamos aí o Marty McFly, né? Eu não teria isso aqui para enfeitar aí a minha prateleira. Bacaninha demais. Então a vida seria um pouco menos divertida, sem a pseudociência, pessoal. Se a pseudociência não existisse, o ser humano deixaria sua clássica arrogância, oriunda do falso conhecimento, e se curvaria às verdades reveladas na palavra de Deus. Se a pseudociência não existisse, os ateus deixariam de se iludir com palavras fictícias para negar a realidade de Deus. E talvez, apenas talvez, se curvariam ao Todo-Poderoso. Se a pseudociência não existisse, certamente a ira de Deus não se revelaria do céu contra os homens, que vendo as obras do Todo-Poderoso, deixariam de o negar. Como está escrito em Romanos, capítulo 1, versículos 18 até 32. Vamos ler. Romanos, capítulo 1. É um texto muito difícil para qualquer ser humano, que nos coloca realmente no lugar de onde viemos. Nós nascemos inimigos de Deus, e somos reconciliados com Ele através de Cristo. É isso que a palavra ensina. Porque a ira de Deus é revelada do céu. Do céu. Nem dos lados, nem de baixo. Do céu. Existe um ponto de referência. É revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Então vejam só, há tanta gente aí, que defende essa pseudociência, até em comentários bíblicos. Tem Bíblia que diz que a Via Láctea faz a rotação de bilhões de anos, em torno do seu próprio eixo. A Bíblia nunca falou isso. Então ele está aí comentando a Bíblia, mas ele está praticando isso aqui. Ele detém a verdade em injustiça. Porque tudo aquilo que não se conforma com a palavra de Deus
é injusto. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles. Pois Deus o manifestou a eles. É manifesto neles. Então o sujeito está respirando, o sujeito está vendo, ele está com todas as funções do corpo em ordem. Isso é Deus nele. Isso, Deus está permitindo isso. Deus o criou com todas as funções, tudo funcionando. E ele não dá glória a Deus. Né? Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles. Neles. Pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas. Então o sujeito vê, ele tem a capacidade de entender. Ele vê uma planta, ele tem a capacidade de entender que aquilo foi criado, não surgiu do nada. Ele tem essa capacidade, ele é racional. Entendidas por meio das coisas que são feitas. O seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem indesculpáveis, ou inexcusáveis, né? Diz aqui. Porquanto, tendo conhecido a Deus, todo homem conhece a Deus pela natureza. Esse conhecimento básico da divindade. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações. Imaginação. A pseudociência é baseada em imaginação. E o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos. O cara, ele cria lá uma teoria, aí de repente ele é agraciado pelo mundo, ele recebe um prêmio Nobel, então ele se acha, né, o foda mamãe. Eu sou o foda neném, tinha uma música dessa aí. Eu sou foda, eu sou fera, eu sou um gênio, né? Então, ele se acha sábio, mas a palavra fala, professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então a ira revelada do céu, uma coisa que a pseudociência muda é justamente a referência. Então uma coisa que a pseudociência muda é a referência da localização e também a referência da hierarquia. Deus está acima dos céus e ele comanda tudo. Mas para a pseudociência e aqueles que acreditam na falsa ciência, não há ponto de referência. A palavra afirma que Deus se encontra acima dos céus e observa os feitos dos homens, conforme os Salmos, capítulo 11. Salmos 11. Vamos lá, Salmos 11. Salmos 11. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está no céu. Os seus olhos contemplam e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Então a palavra fala claramente isso. Que Deus é o seu ponto de referência. Tanto espiritual como geográfico. Deus está nos céus, acima de nós. Os céus. A terra está fixada, ela é fixa. Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Mesmo o Salmo 4 fala isso. Então, se não existe um fundamento na terra, então não temos nenhum ponto de referência.
Estamos realmente, né, vagando. Somos seres que estão vagando. A pseudociência é um fermento propício à fabricação de seres humanos arrogantes que rotulam os crentes na palavra de Deus como obscurantistas. Isso é tanto verdade que, conversando sobre a realidade da Terra plana com um colega, ele se afirma católico romano. Este rotulou Wolfgang Smith de obscurantista, sem nem ao menos saber o que estava falando. Nunca leu a obra do cara. Ele utilizou a estratégia dos iluminados jesuítas, que costumam denegrir com rótulos que consideram infamantes os defensores da palavra de Deus. Então é isso. Aí o que eu falei para ele? Meu amigo, católico romano não lê a Bíblia. Aí peguei, fui lá no computador, tá aqui, Isaías 40, 22, na Bíblia da tradução romana. Tá lá, católica romana. Isaías 40, 22, diz que Deus está acima, quer dizer, Deus está acima, referência acima, Deus se encontra acima do disco terrestre. Isso aqui é um disco. Isso é um disco, vejam só, é um disco. E ele não sabe o que é um disco terrestre? Não. Mas você prefere chamar de obscurantista aquele que defende a palavra de Deus. Está se achando muito sábio, né? Então você, né, é uma pessoa que renega a Deus, fazendo de Deus mentiroso. A Bíblia fala, Deus está acima do disco terrestre, né? Não é globo terrestre, não é esfera. Algumas traduções falam acima da cúpula da Terra, porque o domo é uma meia esfera, né? A cúpula da Terra. Agora, a tradução péssima é da Sociedade Bíblica do Brasil, que alguns, né, espíritos de porco foram lá e colocaram um globo terrestre. Meu amigo, Ruk nunca foi globo, esfera. Em hebraico existe a palavra para esfera. Tá certo? Então, se a pseudociência não existisse, os homens creriam na palavra de Deus como a melhor explicação sobre a origem do homem, e não em teorias criadas pelos iluminados, que acreditam religiosamente que são parentes diretos da bactéria primordial. Então continuaremos no próximo vídeo a falar a respeito desse tema. E se não existisse a pseudociência? Um abraço a todos. Estudem a palavra e creiam nela. Fica a dica.